Olá, bom dia, tudo bem? Fermento natural desde o zero. Não fiz vídeo ontem foi meu segundo dia de fermento. E não fiz o meu vídeo porque entre o primeiro e o segundo do dia praticamente não acontece nada. Você tem ali algumas atividades, você tem algumas bolinhas, você só realimenta a mesma colônia. E foi o que eu fiz. Eu coloquei fotos que vão entrar aí na sequência e eu realimentei a minha colônia ontem. Hoje é o resultado do meu segundo dia. De ontem para hoje eu percebo atividade no meu fermento, tá vendo? De ontem para hoje, o meu segundo dia, então eu tenho aqui o meu primeiro dia, que o meu segundo dia vai ser o que tinha no meu primeiro dia, mais 25 gramas de farinha integral, mais 25 gramas de água, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a atividade no meu fermento. Então hoje eu estou no meu segundo dia de fermento, é o resultado do meu segundo dia, e agora eu vou alimentar o meu fermento no terceiro dia. Então eu estou entrando no terceiro dia. Vou fazer a terceira alimentação nesse frasco aqui. No segundo dia, controlando a temperatura, eu consigo ter essa resposta. Eu controlei a minha temperatura em torno dos 26 graus Celsius. Como? Eu transformei o meu forno numa estufinha. Coloquei uma lâmpada ligada lá dentro, coloquei ele no... O que quer dizer essa lâmpada? Eu coloquei ele no mínimo de temperatura, em torno dos 30 graus. Depois que ele chegou nessa temperatura, eu desliguei e deixei o meu fermento dormir lá dentro, tá? Então ele ficou lá numa estufinha e ele tem mais ou menos agora 26 graus Celsius. E por conta disso eu consegui atividade no meu segundo dia de fermentação. Controlando a temperatura é uma equação de tempo versus temperatura. Se eu deixo meu fermento no frio, provavelmente vou precisar de mais tempo para chegar nessa resposta, tá? Então hoje, terceiro dia, eu vou alimentar novamente. Eu vou colocar mais 25 gramas de farinha integral, mais 25 gramas de água e ele vai continuar o processo dele lá de fermentação. Geralmente no terceiro dia ele responde bem. No quarto dia eu vou entrar com a farinha branca aqui e aí eu vou explicar por que eu entro com a farinha branca. E esse é o meu fermento sólido. Eu fiz um fermento sólido onde eu alimentei no primeiro dia e até agora eu não mexi. No segundo dia eu não fiz nada. E no terceiro dia eu não vou fazer nada, eu vou deixar ele ali respondendo. O que é um fermento sólido? Eu estou trabalhando com a metade da quantidade de água em farinha. Então esse aqui, para cada grama de farinha, eu tenho 1 grama de água. Então eu coloquei 25 gramas de farinha, coloquei 25 gramas de água. Eu tenho uma equivalência ali de 1 para 1, tá? Isso aqui é um fermento líquido, um fermento a 100%. Esse aqui é um fermento sólido. Eu tenho o quê? Eu tenho 20 gramas de farinha, eu tenho uma mistura aqui de farinha branca e farinha integral. Eu fiz 10 gramas da branca, 10 gramas da integral e coloquei 10 gramas de água. Então eu tenho 20 gramas de farinha para 10 gramas de água. Eu tenho a metade de água do que eu tenho de farinha. Eu tenho um fermento a 50% de hidratação. Esse fermento aqui, por que eu coloquei a farinha branca? Porque a farinha branca, ela é rica em açúcares, ela só tem açúcares. Então eu já tenho ali a carga microbiana da minha farinha integral e coloquei uma farinha branca porque é rica em alimento. Então, como eu não estou alimentando ele todos os dias, eu já entrei com a farinha branca desde o primeiro dia. E eu vou deixar ele aqui mais um dia fermentando. Então, no meu terceiro dia de fermento, com fermento sólido, eu não vou alimentar e vou deixar ele aqui 100%, mais um dia sem alimentação, só com a que eu dei no primeiro dia. Esse aqui não, esse aqui eu estou alimentando todos os dias. Alimentei no primeiro dia, 25, 25. Segundo dia, peguei esses 50 gramas de fermento que tinha aqui, coloquei 25 de água, 25 de farinha. E agora aqui hoje eu vou colocar um pouco mais de alimento. Por quê? Porque aqui dentro eu já não tenho mais 25. Eu tenho 50 gramas do primeiro dia, eu somei mais 50 gramas do segundo dia. Então quer dizer, eu já tenho 100 gramas de fermento aqui. Se eu continuar dando 25 gramas de farinha para 100 gramas de fermento, é muita coisa, é muito micro-organismo para pouco alimento. Então eu vou aumentar minha quantidade, eu vou colocar 50 gramas de água e 50 gramas de farinha integral. Porque se eu colocar pouco alimento para essa colônia que já está se formando aqui, que já está crescendo, não vai ser o suficiente e eu não vou ver esse fermento crescer tanto. Então eu vou aumentar aqui a minha proporção de farinha integral e água para o terceiro dia de alimento. Porque ele está indo bem.
tá? Porque eu tô tendo uma boa resposta de fermentação, só por isso que eu vou aumentar a quantidade. Tá aqui, ó, bastante bolinha. Vamos lá. Hoje é o quarto dia, eu tomei 50 gramas do meu fermento do terceiro dia, tá? Ele estava bem ativo, na hora que eu toquei nele, ó, ele já desmanchou, já perdeu o ar que tinha aqui, porque tudo isso daqui era o gás carbônico incorporado, tá? O que aconteceu? Peguei 50 gramas dele, coloquei para um vidro novo, coloquei 25 gramas de farinha integral, 25 gramas de farinha branca. Comecei a entrar com a farinha branca e eu peguei só 50 gramas desse. Por quê? Porque eu já tenho uma população aqui de micro-organismo que está ficando uma colônia muito grande. Para eu alimentar toda essa carga microbiana que tem aqui, toda essa população que tem aqui, eu ia gastar muita farinha. Então, o que eu fiz? Tirei 50 gramas daí, que isso daqui vira descarte. A gente começa agora, a partir do quarto dia, entrar na etapa de descarte, tá? Aqui, então, eu coloquei 25 de farinha branca, 25 de farinha integral e 50 de água, ó. Fiz uma pastinha nessa consistência aqui, ó. É essa consistência que eu quero que ele fique. É mais por consistência do que por quantidade nessa etapa. Eu vou modulando a hidratação e depois lá no final do processo é que eu vou corrigir essa hidratação. Por enquanto, o que eu preciso é que tenha essa consistência. Eu vou deixar ele aqui, eu vou limpar essa parede do meu vidro. Vou pegar um papel aqui, ó. Eu vou limpar a parede do meu vidro. Tirei o excesso ali. Para quê? Para que eu consiga visualizar caso eu tenha um crescimento. Caso eu tenha um crescimento, a parede do meu vidro vai sujar e eu vou conseguir ver. Aqui, ó, realimentado, segunda alimentação do dia. Então, eu alimentei às 4 horas da tarde, aí ele já estava muito líquido, com com atividade, mas vi que não estava com força, porque provavelmente estava faltando alimento, ele já estava muito líquido, então ele já estava consumindo aquilo que estava ali, mas sem atividade para poder fermentar. Eu coloquei aqui mais 25 gramas de farinha branca e vou deixar ele aqui à noite. Misturei bem. Ó, pode ver que ele tá com a consistência já bem firme, bem pastosa, tá? É do jeito que eu quero que ele fique. E aí agora vamos ver como ele vai se comportar à noite. Outra coisa, tanto o meu fermento do sexto dia sólido quanto o meu fermento do sexto dia líquido, eu tô mantendo eles aqui em backup. Enquanto o meu sétimo dia cresce, eu tô guardando esse daqui, porque eu sei que esse daqui cresceu. Então, se der alguma coisa errada ali, eu ainda tenho esse backup aqui para tentar refazer, tá? Então, eu não vou jogar esse fora enquanto aquele ali não der certo. Eu costumo fazer assim, do quarto dia em diante, mais ou menos, eu sempre guardo um backup. Eu vou guardar eles aqui porque o fermento já está crescendo rápido. Se o meu fermento não estivesse crescendo tão rápido, eu ia conservar eles em geladeira.